Olá, boa noite. Bem-vindos ao quarto episódio de Por Dentro da Sua Epilepsia. No episódio de hoje, eu e a doutora Juliana vamos falar sobre o SUS. A pergunta de hoje é: o SUS fornece medicamento para epilepsia? Olá, Olá, doutora Juliana, tudo bem? tudo bom, Ju? Tudo certo. Veja Então, só, o SUS, ele fornece medicamentos para o tratamento da epilepsia. Muita gente, infelizmente, não sabe disso, o que é muito triste, porque o uhum. custo do tratamento pode ser um fator limitante para muitas famílias, para muitos pacientes. Quais remédios você pode retirar, assim, normalmente no SUS? Tá, olha, de uma maneira muito simples, com uma receita branca de 2 vias, numa farmácia do SUS, você consegue retirar fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, valproato, e com aquela receita azul, você consegue retirar o clonazepam. E quais remédios que existe uma certa burocracia para você retirar no SUS? Olha, os remédios que são considerados de alto custo, eles vão precisar de uma aprovação do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde pede alguns documentos, analisa, e depois que ele é aprovado, você consegue retirar esses medicamentos. Então, o processo é um pouquinho mais burocrático. E a farmácia que vai fornecer esses medicamentos é a farmácia de alto custo da sua região. Então, é importante você acessar a Secretaria de Saúde do seu estado, ver onde fica essa farmácia. Geralmente, o médico, a clínica que te atende também consegue fornecer essa informação. E aí você consegue retirar lamotrigina, topiramato, levetiracetam, vigabatrina, gabapentina e o clobazam. O próprio médico, durante a consulta, ele pode ter acesso pela internet a esses documentos. E aí ele preenche essa documentação para você, tá certo? É muito importante que essa documentação seja preenchida corretamente, porque essa análise ela é muito detalhada, tá? Para que isso não dê dor de cabeça para o paciente, mas no geral você vai conseguir a dispensação da medicação. E quais medicamentos você ainda não consegue no SUS? Veja só, o SUS, ele fornece os medicamentos genéricos. Então, o genérico é um medicamento que foi comparado com a marca de referência. Teoricamente, ele tem a mesma composição, a mesma apresentação, a mesma eficácia, tá? Só que você não vai encontrar no SUS marcas nem similares. Você vai encontrar os genéricos. Se você usa um similar, ou se você usa uma medicação que tem uma apresentação diferente, por exemplo, liberação prolongada, você não vai conseguir encontrar isso no SUS. E existem ainda alguns medicamentos que eles não estão no PCDT de epilepsia, que é o protocolo que orienta o que é que vai ser dispensado ou não pelo SUS. Então, os medicamentos que ainda não foram aprovados pelo SUS são a oxcarbazepina, a pregabalina, a rufinamida, a lacosamida, o sultiame e Uhum. o canabidiol, tá certo? Então, esses remédios ainda não estão lá. Mas é muito importante saber que, de vez em quando, existem consultas públicas. Então, o SUS, ele abre consultas públicas para que as pessoas participem da avaliação, da introdução de novos medicamentos no PCDT. Então, fiquem atentos, o site é o site da Conitec, lá você vai ficar atento, vai ser informado sobre as próximas consultas públicas, e essa é uma maneira, né, das pessoas participarem Sim, dessas avaliações, que são basicamente avaliações de eficácia e de custo, para decidir sobre a incorporação ou não desses medicamentos. tá bom. Muito obrigada, doutora Juliana. Realmente, aí mais uma pergunta que chega bastante para a gente a respeito do SUS e como conseguir esses medicamentos. Sim. Vamos para nosso momento, sim ou não. O neurologista é o único que pode prescrever a medicação, sim ou não? Não, qualquer médico. Remédios genéricos têm a mesma eficácia do que os remédios com marca? Sim ou não? Sim. Teoricamente, sim. Epilepsia é uma doença que começa somente na infância? Sim ou não? Não, a gente tem um pico de início de epilepsia, inclusive nos idosos. A epilepsia pode começar em qualquer idade. Muito obrigada, doutora Ju. E semana que vem estamos aqui respondendo mais das suas perguntas em Por Dentro da Sua Epilepsia. Até já. Já, Ju. Até já.